Mostrar para vocês diferentes inícios, transições e caudas, né? Não somente isso, vou dar dicas também de execução. Como a gente deve fazer um movimento, né? Como a gente deve deslizar a lâmina, não só, né, para conseguir o efeito da arquitetura, mas também para que quando a gente vai executar isso na prática, né, na modelo real, a gente consiga, na cliente, enfim, a gente consiga um resultado não só esteticamente, né, visualmente bonito, mas também uma boa cicatrização, né, uma boa implantação do pigmento na pele, tá bom? Então são vários detalhes que eu quero trabalhar aqui com vocês, que eu quero comentar. Eu sei que essa aqui vai ser uma aula muito rica de conteúdo e informação para que vocês consigam evoluir o trabalho de vocês. Então sejam muito bem-vindos aqui a este vídeo, essa aula. Tenho certeza que vai agregar muito na vida de todas vocês. Bom, o que é importante, né, para a gente começar aqui essa aula hoje? É importante a gente entender por que o treino ele faz tanta diferença nos resultados que você vai atingir. Porque o treino ele te traz consciência, né, da arquitetura, ele te traz noção, ele te traz uma visão antecipada daquilo que você vai fazer numa cliente real e, consequentemente, isso vai te dar mais segurança para trabalhar, mais segurança para realizar o procedimento. Então, obviamente, não é a mesma coisa que executar na pele humana, né? Claro que a prática na modelo, na cliente, ela é diferente, mas você tendo entendimento do que você está fazendo, de como você está esculpindo, né, os fios, da conexão, do movimento, tudo isso vai trazer mais confiança para você na hora de realizar os procedimentos, tá? Então, treino, ele é algo indispensável, ok? Indispensável para que você consiga se desenvolver, né, desenvolver a sua habilidade. O que eu percebo as pessoas fazendo muito? Quem é destra tem mais facilidade de esculpir, né, a arquitetura do lado esquerdo da cliente, né, ou da pele sintética. E quem é canhota tem mais habilidade, mais facilidade de fazer isso do lado direito. E aí na hora de treinar, faz só, deixa eu treinar essa arquitetura aqui. Aí vai lá e faz só o lado que você tem mais facilidade. E aí eu te pergunto, sua cliente tem uma ou duas sobrancelhas, né? Porque é a hora da verdade. Então, o que eu aconselho você a fazer sempre? Eu aconselho que você, no treino, primeira coisa, né? Isso não tem nem que discutir, faça sempre o par, tá? Importante você treinar a arquitetura, o par. E comece pelo lado que você tem mais dificuldade. Por quê? Se você iniciar a arquitetura de fios pelo lado que você tem mais dificuldade, vai ser muito mais fácil para o seu cérebro reproduzir igual do outro lado que você tem mais facilidade. Agora, se você começa pelo lado que você tem mais facilidade, fica muito mais desafiador para o seu cérebro, né, conseguir replicar isso, né, num desenho oposto, né, como se fosse um reflexo do outro lado, tá? Então, já tem a ciência, treino em pele sintética exige que você faça os dois lados, não é só um lado. E além disso, exige não, mas a minha dica, o meu conselho é que você comece pelo lado que você tem mais dificuldade, tá? Primeira coisa. O que é importante no treino também? No treino é importante a gente simular como se fosse a nossa cliente. Isso significa que eu não posso pegar a minha pele sintética, que eu vou fazer o exercício, e colocar ela de frente para mim, porque eu acho mais fácil de ver. Não é assim que quando você estiver atendendo vai ser possível fazer, você não vai conseguir ficar de frente para a cliente, né? Ela vai estar deitada, você vai ficar provavelmente de lado. Então a gente tem que treinar simulando, né, o que acontece lá na prática mesmo, tá? Então a gente tem que colocar a pele sintética na mesma posição que a cliente costuma ficar. Claro que quando a gente está atendendo, a gente se movimenta ao redor da cliente com o mocho, né, com o nosso banquinho. Só que no treino você está aqui sentada numa mesa e não dá para fazer isso. Então o que a gente faz? A gente vai movimentar a pele sintética como se fosse, na verdade, né, na prática, a gente se movimentando. Mas aqui a gente vai posicionar a pele sintética de modo que simule o que a gente faz na vida real, tá bom? Então, essas são as principais informações de início que eu já gosto de citar aqui para vocês, para que fique claro. Aí, agora nós vamos entender um pouquinho algumas questões em relação ao melhor,
vamos dizer assim, material para treinar, tá? Se a sua dificuldade é com arquitetura de fios, minha recomendação é que você use mesmo uma pele sintética de látex, tá? Depois a gente evolui, né? E tem até no meu canal do YouTube, tem vídeos de treino em frutas. Se a sua dificuldade for tipos de pele, poxa, eu já sei fazer essa arquitetura, mas qual que é o próximo nível de treino e desenvolvimento? É você colocar, treinar as arquiteturas que você aprendeu em diferentes texturas, né? Para você conseguir se aproximar da realidade. Lembra do que eu falei no início? Isso te trazer mais segurança. Então, treina numa laranja, né, que ela tem bastante porozinho, isso vai parecer muito com uma pele mais oleosa, aquela pele mais grossa. Treinar numa banana vai ficar muito parecido com uma pele mais sensível, porque a casca da banana, se você não tiver muito cuidado, ela solta, né, ela acaba aprofundando. Treinar também numa manga ou numa fruta mais lisinha, sabe? Para que você consiga deslizar como se fosse uma pele mista, né? Então é importante a gente ter esse treino também de arquitetura nessas texturas de material para se, vamos dizer assim, similarizar? Fica mais parecido, né, com o que é na prática real, tá bom? Vamos lá. Aqui, como o nosso foco é a arquitetura de fios, a gente vai treinar numa pele sintética, tá? Essa pele sintética, ela vende no nosso site, tá? Da gamapigments.com. E por que eu já tô falando isso? Porque eu tenho certeza que vocês vão questionar aonde que eu encontro, justamente pelo fato dela já ser uma pele preparada para ajudar você nos treinos com arquitetura de fios. E eu vou colocar a câmera aqui voltada agora para a pele sintética para que vocês entendam o que eu tô falando. Conseguiu? Bom, então é o seguinte. Essa pele sintética que a gente mandou desenvolver, pessoal, o que a gente percebe que ela tem já? Ela possui o molde dela, além de ser pontilhado, ele é branco, né? Então, isso ajuda muito a gente acompanhar o espaçamento. Peraí, gente, deixa eu tentar ajustar aqui, que tá com um pouquinho de... Deixa eu aproximar aqui. Aí. Então, a gente percebe o seguinte, o molde, ele já é pontilhado. E esse pontilismo aqui, ele ajuda muito a gente a identificar o espaçamento entre os fios. Vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso, tá? Espaçamento entre os fios. Outra coisa que já tem nessa pele sintética aqui também é o desenho da espinha, tá? O que é a espinha, né? É o encontro dos fios da cauda inferior com os fios da cauda superior. E não somente tem essas espinhas, como tem ela em mais de um modelo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a central. Você consegue para mim uma que tem os três? Por favor, veja se tem aí. E a gente tem uma também que são as espinhas diferentes, né? Tem a espinha baixa, tem a espinha alta. Vamos ver se a gente encontra aqui. Que agora que eu observei. Se não, tem ela feita aí também, tá? Achou? Acho que é essa daqui, né? Ah, show. Vou trocar aqui rapidinho, ó. Vou colocar aqui em cima pra vocês. Essa também, ela é a mesma coisa, ó. Ela é pontilhadinha, só que aí a gente tem a espinha baixa, que é quando os fios da cauda, né, são todos direcionados para baixo. A gente tem a espinha central, que é quando os fios da cauda inferior e superior se encontram, né? E a gente tem também a espinha alta, quando todos os fios são direcionados para cima, tá bom? Eu gosto muito de treinar com ela e aqui pro workshop a gente vai fazer nela, porque com certeza vai ajudar muito mais vocês, tá bom? O que eu separei aqui, pessoal? Minha pele sintética, o tebore, né, com a lâmina. Vou usar aqui uma lâmina nano, tá? Essa é 0,15 milímetros, lâmina U. Qual é a melhor lâmina? Você precisa treinar com as lâminas chanfradas, com a 0,18 e ver qual é a que você se adapta mais. Lembrando que na hora de realizar o procedimento, o milímetro, né, de espessura da lâmina vai ser determinado pela espessura do fio. Então é importante você treinar com mais de uma lâmina, né, para você
ter essa noção, a lâmina nano ela é bem sensível, né? Principalmente no giro, principalmente na pressão. Então, é uma lâmina mais delicada de trabalhar, tá? A lâmina 0,18, por exemplo, ela já é uma lâmina um pouco mais firme, né? Então, se a pessoa tem a mãozinha pesada, ela já aguenta melhor, tá? Coloquei aqui, ó, um pigmento pra gente trabalhar. Eu escolhi o Moca, né? Que é o nosso castanho médio, tá? Já deixei separado um batoquezinho, um porta-batoque, né? Que esse aqui, tudo isso aqui que eu tô mostrando vende no nosso site, tá, pessoal? Menos os descartáveis. Aí eu peguei esse anelzinho, encaixo aqui. Eu gosto muito desse porta-batoque porque ele tem o encaixe, ó, do anel também, além, né, dos batoques, às vezes, para coletar o pigmento. Então, já tá aqui, e um pouquinho de lenço umedecido, tá? Separei aqui também, já deixei ele cortadinho para não ficar aquela, né? Pega uma folha de lenço e fica limpando, daqui a pouco ela tá mais sujando do que limpando, tá? Bom, vamos começar então. Vou colocar pigmento aqui pra gente poder começar a nossa aula. Vou colocar, gente, não precisa colocar muitas gotinhas não para treino, porque senão seca, né? E aí não tem necessidade, não vai saturar o treino, tá bom? Então, coloquei aqui um pouquinho. Posso pôr aqui perto do meu dedo, ó, pra ficar próximo, tá? E aí, eu vou posicionar aqui pra começar por essa daqui. Você consegue pra mim uma caneta em gel branca? Tem aí? Eu acho que vai ajudar. E se você puder dar um pouco mais de zoom nesse molde aqui, vai ser melhor pra elas, tá? Veja se você consegue dar um pouco mais de zoom. Ó, eu vou dar uma reforçada aqui na espinha para que vocês consigam ver bem, ó. Vou passar aqui por cima com a canetinha em gel branca. Não, da minha pele sintética não tem essa espinha. Você pode desenhar, ó. Isso aqui é uma caneta em gel branca que você, né, facilmente consegue comprar. Vou aqui, ó. É porque se eu contornar o molde, como ele é pontilhado, aí já fica um pouquinho mais... Peraí que tá com delay pra mim. Então, tá, mas esse foco automático, ele tá prejudicando um pouquinho. Depois que começar, vai. É? Ó, então assim, ela é toda pontilhadinha, mas por uma questão de visualização, eu quero que vocês vejam, né, direitinho o que eu tô fazendo. Eu vou reforçar aqui, ó, com a canetinha em gel, pra vocês verem bem o molde, tá? E não ficar confuso, beleza? Aqui. Vamos lá. Aí vai ficar mais fácil de você ver vocês verem tanto o molde, né, quanto a espinha. Essa aqui é uma espinha baixa, tá vendo, ó? É quando os fios, né, da cauda superior terminam todos direcionados assim para baixo, tá? Acho que ficou melhor, né? Ficou mais visível. Bom, primeiro vamos falar aqui, gente, do início, tá? Eu quero fazer para vocês não só diferentes, né, caudas, mas também inícios diferentes, tá? E aí, existe, por exemplo, aquele início mais... Ó, vou desenhar aqui para vocês. O início... Vamos supor que eu quero um efeito mais quadradinho, né? Que eu quero que a sobrancelha pareça mais... quadrada no início, mas sem fazer aquela cerquinha, sabe? Ninguém quer aquela cerquinha, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um efeito mais quadrado, a gente tem uma arquitetura. Quando eu quero um efeito mais arredondado, a gente tem outra. Quando eu quero mais bagunçado, outra. E existe uma também que eu vou mostrar pra vocês, que é aquela que é como se a pessoa já começasse com os fios tombados, sabe? Então, a gente vai aprender hoje a fazer aquela arquitetura que ela vem, ó, já com uma ramificação que a gente considera sem os fios em pezinhos de início, né? Então, eles já começam todos tombadinhos. A gente vai aprender a fazer essa ramificação hoje, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vou deixar vocês escolherem por qual que vocês querem que eu comece. Vocês querem
Eu vou deixar essa que eu citei agora por último, tá? Vocês querem que eu comece pelo início arredondado ou quadradinho? Vou deixar vocês comentarem no site para eu poder fazer aqui da forma como vocês preferem. Vocês querem o redondo ou o quadrado no início? Vou me basear nos 5 primeiros comentários, tá? Vamos lá. Aproveita, vai, comenta logo, senão você perde a chance. Deixa eu já pegar aqui meu material. Pronto, se são os 5 primeiros, 3 já comentaram quadradinho, então vamos começar pelo quadradinho. Vamos lá então, gente, ó. Vou colocar aqui o pigmento. Fica fácil de coletar. A gente precisa pegar pouco pigmento na ponta da lâmina, gente. Não fica pegando aquele monte de tinta, mergulhando, sabe, a lâmina. Cuidado para você não bater ela no fundo do batoque, entortar, arranhar, beleza? Então tome todo esse cuidado, vai fazer muita diferença no seu resultado final. Para fazer o início quadradinho, ó, na prática, na vida real, eu já faço tudo de uma vez, né? Tipo, o esqueleto e o preenchimento. Mas aqui com vocês, eu vou fazer por etapas para ficar fácil de vocês não somente compreenderem, mas memorizar também, tá? Então, vamos lá, ó. A gente vai fazer o primeiro fiozinho, ele não vai pegar na base e nem vai até lá em cima. Ele vai ser um fio, ó, que começa um pouco mais alto, termina antes e reto, tá? Retinho. Deixa eu ver aqui um jeito para a câmera, minha mão não tampar. Um fio mais retinho. O próximo, ele já vai vir da base, tá? Ele já vai vir da base. Deixa eu me posicionar melhor. Você consegue jogar pra mim aqui a sua imagem? Que eu quero... Tá com delay. Joga a sua aqui rapidinho pra eu poder posicionar. Ok. Então, ó, o próximo fio, ele sim, ele já vai vir de baixo até lá em cima, retinho, porém, gente, quando chega aqui em cima, você tem que fazer um leve giro, um leve acabamento, ó. Pra também não ficar aquele pauzinho, sabe? Não pode. Minha mão tá tampando. Deixa eu ver como é que eu vou posicionar isso aqui pra não acontecer isso. Vou deixar mais de ladinho aqui. Vamos lá. O próximo fio, a gente vai tentar sempre manter o mesmo distanciamento, sabe? Entre os fios. É importante que a gente consiga fazer todo o esqueleto mantendo o mesmo espaçamento entre os fios. Então, aqui agora, ó, eu vou fazer um fio bem parecido com esse, só que com o mesmo espaçamento. Ó, chega lá no final, eu faço o giro. Tá? E é um giro, gente, leve, e ele acontece enquanto a lâmina desliza. Você não pode fazer o giro com a lâmina parada, senão você entorta as agulhas, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Ó, vamos de novo, fazer mais um, porque esses aqui são os de início, e isso aqui que eu tô fazendo é para um início mais quadradinho. Ele é um fio mais reto, né? Ele sai retinho, mas você vê que aqui em cima ele dá uma leve curvatura, gente. Não fica parecendo um monte de... Como é que chama? De cerquinha, né? E até onde eu vou com esse fio, gente? Até a transição. A transição, ela começa a acontecer, aqui no treino, né? Ela vai acontecer aonde inicia a espinha. Na pessoa, você tem que observar, né, na cliente, aonde que o pelo dela começa a mudar de direcionamento, tá? Isso é a transição. Aqui eu vou fazer conforme tá o desenho da espinha, tá bom? Então, a gente vai mantendo o espaçamento. Ó, chegou lá em cima, a gente faz o giro. Ó, o fio, gente, cuidado, ele não sai fazendo barriga, tá? O fio, ele nasce retinho, é mais lá no acabamento que ele faz curva. Ó. Tá? Vamos lá.
Como eu já tô chegando perto da transição, eu já preciso que esse fio esteja um pouquinho mais tombado, tá, gente? Porque agora eu já vou entrar pra cauda. Então, a gente já precisa tombar um pouco mais. Ó, aqui, tá vendo que ele já não tá saindo tão pra cima? Eu já tô levemente tombando ele pro lado. Quem tiver aí com lâmina, com todo o material, vai treinando junto comigo, tá? Depois eu quero que vocês me marquem lá no Instagram para eu ver os treinos de vocês. Posta nos stories, me marca, que se você fizer um videozinho bem legal e me marcar, eu consigo às vezes até te dar um feedback. Ó. Agora eu já tô completando aqui, eu já tô entrando pra cauda. Então, eu tô replicando, fazendo o mesmo estilo de fios, só que eu já estou tombando um pouquinho, tá? Ó, sai reto, chegou no final, ó, o giro é no dedo, tá? A gente não pode parar o fio aqui na espinha reto, né? Vem reto assim, não. Ele precisa fazer uma leve curvatura aqui, ó, para dar acabamento, tá bom? Ó, ele sai tombado, mas ele sai retinho. Chegou aqui perto da espinha, ó, faz o giro. Ele tá saindo na diagonal, mas ele sai retinho, sem fazer barriga. Chegou aqui perto da espinha, gira. Bora lá. Ó, tô fazendo com bastante calma, porque eu quero que vocês, quem, né, puder, estivesse organizado para ir treinando junto comigo no vídeo, é ótimo. Porque só ficar assistindo, depois a gente não adianta, né? Esse exercício, gente, tem que ser praticado. Isso aqui não é teoria, né? Isso aqui é prática. Então, eu fiz o início e fiz aqui também a cauda. O que eu fiz? Ó, eu respeitei a espinha. O último fio da cauda inferior, ele acontece justamente aqui, ó, aonde tem a curvatura, né, do molde e aonde acaba a espinha. Agora, a gente vai fazer a cauda superior. Vamos lá. Aqui eu preciso, tá vendo esse Tzinho que eu desenhei? Eu preciso desenhar o fio de transição, certo? Aonde que fica o fio de transição, gente? Ele vai ser desenhado logo após o último fio que encosta no molde superior. Porque eu preciso de um espaço para passar com ele, tá? Eu preciso de um espaço, porém, ele precisa estar na mesma altura desses fios. Ele não pode estar mais baixo que esses fios, ok? E ele é um fio que é como se fosse um arco-íris, assim, sabe? Ele não é nem para cima, nem para baixo, ele faz uma ponte entre esses fios de início que são para cima e esses fios de cauda que são direcionados para baixo. Então, a gente vem aqui, ó, nesse espacinho, tá? Não precisa vir daqui de baixo, você pode vir aqui, ó, da onde começa a curvatura. Ó, enquanto eu deslizo, eu faço o giro. Pronto, desenhei o meu fio de transição. Ele tem que estar aqui, ó, na mesma altura, nem mais alto, nem mais baixo, ok? Vamos dar sequência aqui, ó. A gente desliza para fazer a cauda superior um pouquinho o fio. E a gente precisa direcionar a ponta desse fio, gente, para o final da cauda, nunca para baixo, no efeito cascatinha, tá? Então, tem que as pessoas fazem? Elas vêm aqui e faz assim, ó, e direciona o fio para baixo, não pode. O fio ele tem que ser direcionado, ó, acompanhando o direcionamento da espinha e da ponta da cauda, como se ele fosse terminar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou deslizar um pouquinho aqui no contorno. Vamos manter o mesmo espaçamento, tá? Ó. Cuidado pra você também não ir até lá embaixo, não precisa, ó. Quando chega aqui, que já tá, né, mais espaçado, digamos, tá mais livre, não tem os fios de baixo, a gente não precisa vir com esse fio até a base não, tá, gente?
pode parar um pouquinho antes e depois a gente vai preencher mais com os fios do preenchimento mesmo, né? A gente vai completar mais com os fios do preenchimento. Ó. Sim. É muito comum em orientais essa arquitetura, mas não somente, tá? Pode acontecer também de você atender uma ocidental que tenha essa arquitetura natural nos fios dela, né? Com os fiozinhos todos voltados para baixo. O último fio, ó, ele vai ser bem aqui no molde. Agora a gente vai fazer o preenchimento desses fios, né? Entre esses fios. E aí eu gosto de limpar, tá bom? Sempre no treino eu gosto de limpar. Por quê? Porque aí ele me dá uma visão melhor do espaçamento entre os fios que eu fiz, né? O nosso pigmento, que é o da Gama, ele é mais consistente. Vocês viram aqui, ó, né? Eu coloquei uma gotinha, ó. Eu viro, não cai, tá vendo? Ó, ele fica bem firme aqui. Mas nem todos são assim. Tô borrifando aqui, gente. Isso aqui é um produtinho que eu uso para limpar pincel de maquiagem, antes que vocês me perguntem, tá? E aí eu acho ele mais prático do que, no caso, usar aqui a vaselina, que sai muito fácil também, mas ela é um pouco mais oleosa, né? E aí fica escorregadio. Então eu peguei ele, que é tipo como se fosse um alquinho, tá? E essa pele também não gruda muita tinta, então é fácil de limpar. Ó, estamos aqui só com o esqueleto, né? O esqueleto. Vamos fazer agora o preenchimento desses fios de início, que a gente escolheu fazer quadradinho. Vamos lá, então. Ó, lembrando que aqui no vídeo você consegue não somente ver, né, a arquitetura, como ver como eu estou me posicionando, que é uma dúvida muito comum, né? As pessoas perguntam assim, como é que você se posiciona para fazer? Então você consegue no vídeo também acompanhar como tá o movimento, o posicionamento do meu braço, eu em relação à pele sintética, né? Fiquem atentas a isso também, porque é uma coisa que as pessoas têm dificuldade na hora de executar na cliente, né? Elas ficam um pouco desconfortáveis ou perdidas em relação a isso. Vamos agora fazer o preenchimento desses fios de início aqui, ó. O primeiro, lembra que a gente fez ele mais retinho, só que ele é curto, ó, ele não encosta na base inferior nem superior. O segundo, gente, ele vai ser ele vai iniciar um pouquinho aqui mais pra cima, como se fosse no meio do molde. Ó. Mais retinho também, tá? Vou virar mais de ladinho, daí vocês conseguem ver. Aí agora, as conexões, quando você quer um efeito mais quadradinho, as conexões é importante que ela seja feita. Traz para mim a outra imagem, por favor, porque eu preciso posicionar. É importante que ela seja feita de uma forma diferente de quando a gente quer mais tombadinho. Deixa eu posicionar aqui num lugar que fique melhor para vocês verem. Peraí, aqui, isso. Tá? Então, pode voltar lá para mim. Então, o que acontece? Quando eu quero, né, que fique mais tombadinho, eu desenho conectando os fios de preenchimento nos da cauda. Tipo assim, eu falo nos de trás, né, porque a minha mão tá aqui e eu conectaria nos fios de trás, que são basicamente os fios que vêm na sequência. Mas quando eu quero mais quadradinho, eu conecto nos que já estão feitos, ó, nos que foram feitos primeiro. Então, em vez de vir para cá e conectar aqui, eu vou conectar nesse que já tá feito. Então, fica um preenchimento com efeito mais retinho, ó. Então, eu venho aqui por trás, né? Ó, e conecto no da frente. Isso faz com que a ramificação dê um efeito mais quadradinho. E esse aqui eu deixo solto aqui, ó. A gente vem aqui por trás. Vocês entenderam isso que eu falei sobre aonde conectar para dar um efeito mais quadradinho e aonde conectar quando a gente quer um efeito mais tombadinho? Se você conseguir dar um pouquinho mais de zoom nessa parte, vai ser melhor, tá? Ó, vamos conectar. Ah, um outro detalhe, ó, que eu estou fazendo, não sei se vocês conseguiram perceber, né, reparar. Mas eu tô puxando esse fio de conexão, não da base, um pouco mais para cima. Pode manter assim? Porque eu tirei o foco automático, eu vou ter que ajustar o foco. Tá.
Ó, tá vendo? Então, deixa eu limpar para vocês identificarem, ó. Olha lá, eu falei que às vezes a gente quer limpar, suja mais do que limpa. Quando o lencinho não tá bem limpinho. Ó. Então, o que eu fiz? Eu vim conectando, ó, no fio que já estava feito, ao invés dos fios da sequência, né? Dos fios que estão ali feitos na direção da cauda. Porque se eu conecto nesses daqui, ó, eu tombo. Se eu conecto nesses daqui, né, que são os que já estão feitos do início, se eu conecto no da frente e não no de trás, fica mais quadradinho, mais retinho. E a intenção da gente desde o início é deixar um efeito mais quadradinho, certo? Ok, vamos dar sequência aqui. Bom de ser no YouTube que a galera consegue depois já assistir pelo link, voltar e... Ó, e aí eu vou manter aqui a mesma proposta. Temos aqui o fiozinho de transição, vou virar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. E aí, na vida real, o que a gente faz, né? A gente vai se movimentando em volta da cliente. Deixa eu limpar. Eu vou fazendo e vou limpando. Eu quero que vocês consigam ver todo o contexto, tá? Ok? E agora eu vou dar sequência no preenchimento. Aqui na cauda, pessoal, tanto faz. Eu não quero um efeito quadradinho, né, na cauda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso conectar nos fios de trás em vez dos da frente, tá bom? Isso não faz diferença. Mas como eu não quero confundir a mente de vocês, eu vou seguir da forma que eu fiz aqui, tá? Então, vou continuar seguindo essa conexão com os fios de trás, ó. E aí eu já vou fazendo todo o preenchimento. Então presta atenção, ó, não começa da base, ele começa mais para cima. Ele conecta no meio do caminho daquele fio de esqueleto, né, que a gente fez. O próximo, entre esses dois ainda, ele não começa da mesma altura, ele vem um pouco mais para cima. Conecta lá na ponta e continua com a curvinha. A gente não faz reto, a gente dá essa curvatura aqui no final, ó. Certo? Pegando pouco pigmento na ponta da lâmina. Beleza? Vamos lá. Dando sequência, ó, gente. Outra coisa, ó, eu já falei aqui, né, sobre você só fazer a curvatura enquanto desliza a lâmina. A gente não pode curvar a lâmina com ela parada, que senão ela entorta, né? Ela arranha, agarra na pele. Além disso, a gente não pode tombar a lâmina, né? Usar ela tombadinha. A gente tem que usar o máximo que a gente puder ela a 90 graus, assim, ó. Com corte mais reto, né, em relação à pele. Ó, chega aqui, curvatura. Vamos lá. Ó, falta aqui mais um espacinho. Conectei. Vou limpar antes de fazer a cauda superior, tá bom?
Então, início e cauda inferior preenchidos. Vamos agora para a cauda superior. Acompanha aí da sua tela bem o foco, por favor. Fica bem atento a isso. Nem que você tiver que ajustar manualmente. No princípio tá ok. É porque é ali que tá a resolução mais baixa. Pra mim? Uhum. Tá. Vamos lá então, gente. Fazer agora a conexão da cauda superior. Ai, meu Deus, fui ajustar um negocinho aqui. Deixa eu limpar. Pronto. Vamos fazer agora o preenchimento na cauda superior. E aí é da seguinte maneira, ó. Logo após o fiozinho de transição, nós temos o primeiro fio que foi desenhado aqui da cauda superior. A gente vai preencher com um fio que nasce dentro do molde, gente. Não é na linha do molde, não é encostando em nenhum fio. Ele nasce entre os fios que a gente desenhou e um pouco mais para dentro, não é na mesma altura que os fios de esqueleto foram feitos. Então, ele vai nascer aqui, ó, entre os fios, e aí lá no final ele conecta no fio que já foi feito de esqueleto, ó. Ele nasce entre os fios e conecta lá na ponta e alonga um pouquinho mais pra gente ir descendo e completando esse preenchimento da cauda, ó. Entre os fios, vem vindo, vai lá, junta na ponta e desce um pouco mais. Entre os fios, junta lá na pontinha e desce um pouquinho mais. Quem tá treinando junto comigo, escreve aí no chat pra mim. Quem tá fazendo a sua própria pele sintética enquanto assiste a aula? Quero saber. Ó, vou puxar aqui. Pronto, ainda falta preencher um pouquinho mais. Aí eu gosto de ir limpando. Pensa nisso na prática, gente. A cliente tem pelo, né? E dificulta a visibilidade, sai um pouquinho de sangue, né? Então é importante a gente ir fazendo e limpando pra gente não perder a visibilidade, tá bom? Show, ó. Essa aqui é a parte mais, vamos dizer assim, desafiadora. Então, presta atenção, ó. Aqui não cabe mais, né? Então, aqui cabe mais um, ok? Aqui, ó, agora a gente vai colocar um fio relacionado entre os fios, ó, tá vendo? Entre esse fio de esqueleto aqui e esse que eu desenhei agora, tá? Então, ele vai nascer esse terceiro fiozinho aqui de preenchimento mais pra baixo. Ó, ele vai nascer entre, mas também vai conectar lá e vai alongar, tá? E olha a importância da gente ter feito tudo direcionado para a ponta da cauda e não para baixo, para a gente conseguir passar com esse fio aqui sem ficar aquele monte de ponta para baixo que ficaria super estranho no acabamento. Ó. Ok? Então, deixa eu limpar pra gente ver se tem mais algum fiozinho pra fazer. Às vezes fica algum buraquinho e não é de fio que tem que fazer. Às vezes esse buraquinho é só de você alongar algum fiozinho que você fez já, tá? Vou limpar bem aqui. E olha só que legal. Nós temos aqui uma arquitetura. Deixa eu posicionar. Traz a outra câmera pra mim, por favor. Quero posicionar aqui de uma forma que elas vejam bem. Dá o máximo de zoom que for possível e que ficar bem para visualizar. Por favor. Vou tentar dar bastante zoom. Deixa eu ver se eu aproximar aqui da câmera. Peraí.
só precisamos de foco. Vou fazer assim, assim fica de ponta cabeça, tem que ser assim mesmo. Ah, aqui vai ficar legal, ó, gente. Aqui eu consigo mostrar bem pra vocês, bem nesse pontinho aqui, ó, eu dei uma aprofundadinha na minha agulha, pra gente ver um pouquinho mais forte, mas enfim, tá tudo sob controle. Olha como ficou essa arquitetura. Espera aí que o foco tá brincando comigo. Tá no automático? Ó, então a gente conseguiu fazer o início mais quadradinho e a cauda, ó, direcionada para baixo, né? Que é a que a gente chama de espinha baixa. Tá vendo? Olha como ficou esse acabamento. Bom. Agora a gente vai fazer uma outra arquitetura. E aí, lembra que eu falei no início do vídeo? Talvez nem todo mundo viu, né? Mas eu falei o seguinte, a gente sempre tem que treinar os dois lados, tá? Sempre. Aqui eu sou destra, né, gente? Então, esse lado aqui não é nem...